Bem-vindo a mais uma grande entrevista da Fórum Estudante. Ao longo das últimas semanas temos tido a ocasião de conversar com os principais líderes do ensino superior em Portugal, reitores, presidentes de institutos politécnicos e, claro, também os responsáveis políticos desta área. Nos últimos meses, o ensino superior em Portugal foi sujeito a desafios quase inimagináveis. De um momento para o outro, a transição do ensino presencial para o ensino à distância, a necessidade de fazer face ao desafio de não deixar ninguém para trás e todos os outros desafios que estiveram na agenda constituíram uma prova que podemos dizer agora, desde já, sem, no entanto, antecipar o que vão ser os desafios futuros, que nesta etapa o ensino superior venceu o desafio. Por isso é com grande gosto hoje que temos connosco o professor António Fontainhas Fernandes, é reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 2013, é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e coordena o consórcio das Universidades do Norte, que também representa parte do seu esforço e do seu investimento de tempo. É professor catedrático de Bioquímica Ambiental, com uma carreira científica muito relevante em várias dimensões e por isso, Sr. Reitor, é um gosto tê-lo connosco nesta conversa, nesta grande entrevista Fórum Estudante. Estes últimos meses foi um tempo de grande desafio para o ensino superior em Portugal. Que balanço é que faz destes 3 meses em que tudo mudou de um dia para o outro? Em primeiro lugar, permitam-me agradecer o convite e felicitar a Fórum Estudante por dinamizar este debate nacional e por nos permitir chegar de uma forma mais próxima ao principal motivo das instituições, que são os estudantes. Quem lidera uma instituição, o que pretende é formar jovens diplomados com mais competências e que permitam no futuro dar resposta aos grandes desafios societais e agora a curto prazo ao pós-Covid. O Conselho de Reitores lançou no ano passado um grande debate, uma convenção que tinha 6 temas. Nós, numa primeira fase, debatemos 3 temas mais relacionados com as questões do financiamento, da interface do ensino com a investigação, e depois interrompemos devido a um ciclo eleitoral nacional, primeiro as eleições europeias e depois as eleições legislativas, e tínhamos a intenção de retomar esse ciclo. Mas isto para dizer que nesse ciclo, a última sessão que estava apontada, tinha como grande tema preparar a universidade para os desafios do século XXI. E, afinal, eles surgiram de um dia para o outro, deparámos com a pandemia e as instituições rapidamente, numa semana, tiveram que passar de um sistema presencial, ao qual estamos habituados, para um sistema à distância. Eu diria que a resposta foi positiva e diria mesmo inesperada. É evidente que nada disto resolve ou ultrapassa ou substitui o ensino presencial. As universidades só fazem sentido se existir uma interação entre o docente e o estudante, uma relação presencial é obrigatória, mas face às circunstâncias penso que a resposta foi positiva e temos que retirar aqui as ilações necessárias para mudar, para promover essas mudanças, essas transformações face aos desafios societais, entre os quais esta pandemia. Esta sua visão de uma resposta positiva, daquilo que foi possível de complementar com o ensino à distância a impossibilidade do ensino presencial, como é que sentiu os seus colegas, professores universitários, docentes, de repente, de um dia para o outro, foi literalmente de um fim de semana pelo meio, mas com o desafio de passar para o ensino à distância, foram capazes de responder em termos pedagógicos e em termos didáticos a este novo mundo do ensino à distância? Como é que sentiu a adaptação dos docentes do ensino superior? Permita-me só um parênteses antes de dar a resposta concreta, que é, quando eu digo que foi positiva, não significa que tudo está bem e que tudo está a funcionar bem, porque desde logo nós, no caso da Universidade de Trás-os-Montes, lançamos um
inquérito a todos os estudantes para fazer uma monitorização do sistema. E existem queixas, nomeadamente em algumas unidades curriculares, que possa ter existido um excesso de trabalho. Portanto, existe um outro tipo de desafios, ou melhor, de problemas perante a situação. Carga excessiva de trabalho por parte dos estudantes, em algumas situações. Alguns depararam-se com problemas financeiros já durante o Covid, e daí, no caso da UTAD, lançamos um fundo de emergência da instituição para não perder esses estudantes. Desde logo as carências informáticas e, nomeadamente, de comunicação, em que tivemos que fazer trabalho adicional. Portanto, as próprias famílias tiveram que se reorganizar o seu ecossistema familiar para dar resposta a este desafio. Do parte dos docentes, eu vi como é do domínio público, a média etária dos docentes a nível nacional é bastante elevada. Isto temos nós vindo a dizer que um dos grandes desafios das academias era renovar, era necessária uma nova geração, assim como era preciso renovar as infraestruturas, e tem que existir forçosamente no futuro mudanças nas infraestruturas, quer sejam letivas, quer sejam de investigação, se quisermos manter esta trajetória positiva que Portugal tem vindo a demonstrar. Mas vi situações bastante interessantes, como docentes que, quando já faziam os seus planos de aposentação, decidiram tirar cursos online para saber como explicar melhor, como lecionar de uma forma diferente. E, portanto, acho que houve um grande empenhamento, porque o grande objetivo do ecossistema académico é não existir abandono, que não exista abandono num cenário de pandemia. E, nesse aspecto, os dados que temos é que não há efetivamente abandono. Temos é que dar respostas aos problemas causados, nomeadamente, criamos, por exemplo, uma época especial de exames, porque se numa determinada área científica, numa determinada unidade curricular, as coisas correram menos bem, poderemos fazer ou aulas presenciais de substituição, de complementares, ou então mesmo acompanhadas com a avaliação presencial. Portanto, aqui tudo agora aponta que temos de trabalhar num próximo ano letivo, num sistema presencial e regressar à normalidade. Regressar à normalidade vai ser um grande desafio, já vamos falar sobre ele. Mas o Sr. Reitor sublinhava agora a importância de não perder nenhum dos estudantes, evitar riscos de abandono. Não teme, e consigo o CRUP, não temem que o próximo ano letivo, com o impacto da crise económica e social que vamos viver, possa trazer esse risco de muitos estudantes, uns não acederam ao ensino superior, aqueles que pensavam, ponderariam a hipótese agora de prosseguir estudos e aceder ao ensino superior, e outros não terem condições para frequentarem o ensino superior. Pode a crise económica, no próximo ano, reduzir o número de alunos que podem frequentar o ensino superior? Como já sabem, o Conselho de Reitores tornou público um documento com um conjunto de orientações e com uma posição muito clara por parte do Conselho de Reitores, desde logo que é preciso preparar o próximo ano letivo num cenário presencial. Mas, de uma forma complementar, acho que não podemos perder esta trajetória, ou seja, o aumento da qualificação dos portugueses é fundamental, quer sejam para os novos estudantes, nós não podemos abandonar esta trajetória, mas também para aqueles que vão ser apanhados com uma interrupção do seu percurso profissional pelo Covid, ou seja, os futuros desempregados. Aquelas pessoas que terão que interromper devido ao Covid, perder o seu emprego, que pode surgir aqui uma oportunidade de arranjarem formações adicionais, conferentes ou não de grau, que permita incluí-los e dar novas competências, seja nas novas tecnologias, seja ao nível digital, e essa disponibilidade existe por parte das instituições de ensino superior, nomeadamente pelas universidades. Ou seja, achamos que o Governo deve apostar na ação social, deve apostar seriamente na questão do alojamento. O alojamento é um fator fundamental para não perder estudantes, mas também que permita dinamizar novos formatos formativos para aqueles que poderão cair no desemprego. Portanto, as instituições de ensino superior estão disponíveis, assim como estiveram na linha da frente na resposta à Covid, e é um assunto que eu gostaria de deixar aqui com alguma relevância. As universidades, quando surgiu a pandemia, disponibilizaram logo
meios, desde equipamentos aos centros hospitalares, desde espaços para a instalação de hospitais de campanha. Foi a ciência que deu resposta à criação de uma rede nacional de centros de testagem em Covid e muitas soluções passaram, nomeadamente a construção de ventiladores, soluções informáticas, pelo sistema científico que é robusto. Ou seja, Portugal deve manter esta trajetória não só de qualificação dos portugues, mas também requalificar a rede de ciência. Não tem existido nos últimos quadros comunitários, e agora que se está a preparar um novo quadro comunitário, a Europa está já a desenhar aquilo que são as grandes orientações, não podemos esquecer na requalificação, na capacitação do Parque Científico Nacional e os próprios espaços seletivos. Temos vindo a chamar a atenção que nós ainda hoje ensinamos nos locais onde aprendemos. Este facto da resposta que todo o sistema de ensino superior deu aos desafios do Covid, nomeadamente na sua relação com a comunidade, é algo evidentemente a destacar e gostaria mais que o Sr. Reitor pudesse detalhar um pouco mais esta perspectiva. O Observatório de Responsabilidade Social em Instituições de Ensino Superior, da qual muitas universidades fazem parte, identificou mais de 700 ações durante este período desenvolvidas pelas instituições de ensino superior ao serviço da comunidade. Com a UTAD também foi assim. Conte-nos um pouco a experiência agora concreta da UTAD na resposta aos desafios da comunidade nesta dimensão de responsabilidade social. O que é que foi o centro da intervenção da UTAD? No dia em que foi determinada a suspensão da atividade letiva, todos os meus colegas que têm posições, que desempenham funções em órgãos de governação, preocupados essencialmente com a questão dos estudantes, como acudir aos estudantes, mas do lado da responsabilidade social, eu próprio estive envolvido num conjunto de apoiar a sociedade, apoiar a região onde estamos envolvidos. Ou seja, primeiro disponibilizámos uma residência universitária para os quadros médicos, os quadros clínicos do centro hospitalar, portanto, para próprio o cansaço era tal que acho que deviam ser tratados com essa dignidade. Desalojamos um espaço onde nós, situado no centro da cidade, para criar um centro de acolhimento temporário, ou seja, para instalar os desalojados, nomeadamente dos lares, e que estava preparado para um cenário de hospital de campanha. Desativámos, por exemplo, os ventiladores, torres anestésicas que eram utilizados em centros de experimentação animal e que foram transferidos para o centro hospitalar. Fornecemos equipamento de proteção individual, criamos um centro de testagem, e neste momento posso-vos dizer que já foram realizados mais de 2.800 testes, quer em articulação com as autoridades de saúde, a ARS, quer com o centro hospitalar, e mesmo em algumas situações estudamos soluções da engenharia, colocamos a comunidade académica ao serviço da ciência do país. Eu acho que essa resposta é fundamental e por isso é que disse, da mesma forma que tivemos uma proatividade na linha da frente no Covid, também queremos mostrar essa disponibilidade no próximo desafio, que é a recuperação económica do país. Achamos que a recuperação do país passará por investimento em ciência e ensino superior, em novas soluções, dar mais formação, nomeadamente a uma nova vaga de desempregados que possam surgir e que interromperam o seu ciclo profissional, mas também, do ponto de vista da criação de empresas, de emprego, estaremos disponíveis para trabalhar com o país. Sublinha esta dimensão que parece muito relevante da qualificação dos desempregados que eventualmente venham a sofrer o impacto desta crise que aí vem, mas provavelmente, e com a experiência da UTAD e a sua relação fortíssima à comunidade na qual se encontra inserida, também o apoio das instituições de ensino superior, do Sistema Científico Nacional, às empresas portuguesas para se poderem reinventar no quadro de uma grande crise, vai constituir um grande desafio. A inovação tecnológica, a busca de novos mercados, novas soluções, vai abrir novas pontes de ligação entre as empresas e as universidades? Se repararmos, se formos analisar para os grandes desafios da Europa, apontam-se 3 grandes domínios, desde logo a questão do ambiente e da energia, e portanto para isso é necessária inovação, e portanto é necessário colocar o conhecimento ao serviço da sociedade. Outra grande área é a digitalização,
as novas tecnologias e, portanto, o que se conclui desta crise é que nós temos que chegar essas ferramentas às próprias pequenas e médias empresas, às PMEs, e a terceira dimensão é a reindustrialização do país. Portanto, são setores vitais para a economia da Europa e nos quais as instituições podem ter um papel acrescido, e é essa disponibilidade que nós demonstramos. Se repararmos daquilo que foi a evolução da Europa, todos estamos a reivindicar mais coesão, mais fundos comunitários para ultrapassarmos a situação que iremos viver nos próximos tempos, mas até ao momento olhava-se para a Europa como existindo a Europa do Norte, onde estava situado o conhecimento, e uma Europa deserdada do Sul, que era a Europa com menos rendimentos, com menos meios económicos. Estamos a falar de Portugal, de Espanha, da Grécia e da Itália, que foi também mais fustigada por esta questão da pandemia. Mas hoje em dia a Europa não se revê entre o Norte e o Sul. São a Europa das regiões. A coesão passa pelas todas as regiões terem conhecimento, e se nós, por isso é que uma das conclusões que eu retiro desta crise, se não existisse uma rede de ciência bem equilibrada em todo o país, em todo o interior, de uma forma desde as ilhas, e que não ficasse apenas concentrada nos grandes centros urbanos, a resposta o impacto teria sido muito pior. Por isso, a Europa do futuro é a Europa do conhecimento, e ficará excluído quem não tiver acesso aos meios digitais e estiver afastado do conhecimento. E é esta rede que é necessário capacitar. É evidente que terá que existir alguma focalização de algumas instituições, mas o futuro da Europa passa por essa coesão, sob pena de existirem algumas tentativas de nacionalismos que poderá destruir o espírito europeu. Veja-se o caso dos coletes amarelos em França, o próprio Brexit, que demonstra um pouco que a Europa tem que pensar diferente, tem que ter coesão, mas entre as regiões, todas elas devem ter acesso ao conhecimento e, nomeadamente, às infraestruturas digitais. É de todo determinante este espírito europeu, e acho que aí o papel do ensino superior da rede científica é fundamental. Provavelmente um outro desafio que está no horizonte, atendendo à trajetória que nos últimos anos as instituições de ensino superior em Portugal viveram, de crescente internacionalização, do aumento do número de estudantes estrangeiros nas nossas instituições e também do aumento da mobilidade dos nossos estudantes para experiências noutros países. Como é que vê o risco do próximo ano letivo quanto a quebras significativas de mobilidade e, nomeadamente, podermos ter uma quebra no número de estudantes internacionais nas nossas universidades? É evidente que estamos preocupados com essa situação, porque os números que têm vindo a ser, os indicadores que têm vindo a ser apresentados mostram um crescimento ao longo dos últimos anos na atratividade de Portugal como um local para estudar. Mas eu julgo que esta crise que nós atravessamos a nível mundial vai reforçar o papel de Portugal. É evidente que uma primeira fase poderá ser difícil, atendendo às questões da mobilidade, vão ficar condicionadas, uma vez que a mobilidade será transfronteiriça, ainda não há uma abertura em toda a Europa e, muito nomeadamente, com o mundo para a circulação das pessoas, mas se repararmos, Portugal era um país que era muito procurado, porque é um país que, além de um clima que todos nós achamos, que todos ficamos que é agradável, o custo de vida não é caro, mas essencialmente é um país seguro. E agora chegamos a uma nova fase, é que em toda esta crise do Covid se nos notou a qualidade dos quadros, ou seja, graças a um Sistema Nacional de Saúde e a uma geração que na área médica que está muito capacitada, também se verificou que Portugal deu uma boa resposta neste cenário que atravessamos. E também é seguro do ponto de vista de saúde, não só do ponto de vista de segurança das pessoas, ao nível que estávamos habituados, na segurança pessoal. Estamos a falar ao nível da saúde. Portanto, Portugal continua a reforçar a sua imagem no estrangeiro como um país onde vale a pena estudar, tem um bom sistema de ensino, mas também é um país seguro até do ponto de vista da saúde, não só pelas suas qualidades, pela qualidade dos seus quadros que nós formamos nas instituições, mas também pela robustez do Sistema Nacional de Saúde. Nesse contexto deste olhar, desta visão perspectiva que estamos a desenvolver sobre o próximo ano letivo, regressamos a um tópico que o Sr. Reitor já referiu. Porque é que o CRUP teve necessidade de sublinhar a importância da componente presencial da relação ensino-aprendizagem para o próximo ano letivo?
teme de alguma maneira que possa existir a tentação de se consolidar a versão de ensino à distância e que se perca a margem para o ensino presencial? Porque é que o grupo colocou este tema na agenda de uma forma tão clara? Em primeiro lugar, acho que estava na altura, eu acho que durante a crise não houve um grande aparecimento por parte dos responsáveis das instituições. Nós estamos mais preocupados em resolver o problema dentro das instituições e nós falámos aqui na resposta do ponto de vista da responsabilidade social, mas não se viu nenhum caso de um estudante estrangeiro que fosse desalojado das residências, ou seja, as universidades continuaram a funcionar. Os estudantes estão nas residências, os estrangeiros estão nas residências universitárias, foram alimentados, foram acompanhados em todas as dimensões de saúde, portanto, não, ao contrário de alguns países, não expulsamos os estudantes. E, por outro lado, também mantivemos a segurança daqueles de portugueses que estavam no estrangeiro ao abrigo da mobilidade, nomeadamente Erasmus. Alguns regressaram por opção, outros quiseram ficar e foram as próprias instituições, em cooperação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que encontraram soluções para as situações que se tinham. Portanto, nunca apareceram do lado das universidades imagem negativa. Agora, era importante também fazer ver ao país que estivemos na linha da frente. As universidades disponibilizaram muitos dos seus meios, disponibilizaram os seus meios não só científicos da rede de ciência, mas as suas próprias instalações, estiveram a ser presentes, mas que não se cria a imagem pelo facto de ter essa transição rápida ter acontecido e talvez para alguns de forma inesperada, não quer dizer que tudo esteja bem e que isto substitua o presencial, porque nada justifica que no futuro, e atendendo a que algumas instituições europeias já anunciaram que noutros contextos vão continuar com o ensino à distância, isso não justifica que em Portugal se venha a passar essa mensagem, porque há todo um contexto no ensino, da relação professor-aluno, o próprio ecossistema universitário é fundamental e, pelo contrário, temos vindo a participar de uma forma ativa, que é preciso repensar a oferta educativa em novos contextos multidisciplinares, é preciso inovar do ponto de vista pedagógico, é preciso pensar a universidade à luz dos desafios daquilo que nós chamamos dos desafios do século XXI. E não falo apenas das pandemias, nem apenas da agenda que estava antes a ser analisada, que é a agenda das alterações climáticas e das instituições estarem alinhadas com os 17 objetivos da ONU, os princípios orientadores da ONU do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Há a disrupção tecnológica, a questão do machine learning e, portanto, há todo um conjunto de desafios que nós temos que dar resposta no futuro e, portanto, isso passa pela presença das pessoas nos campi, por exemplo, no caso, eu não estou a ver o campus da UTAD sem pessoas, um campo completamente, estamos a falar de um jardim com 120 hectares, um jardim botânico, só com árvores e edifícios, portanto, é necessário as pessoas, é necessário desta interação, porque é do contacto entre as pessoas que nascem as ideias, e quando falo das ideias, nascem os valores, mas também ideias de negócio, criam-se aqui novas vantagens que nós nunca podemos, que à distância é impossível de as dinamizar. Ainda falando de futuro, mas futuro a curtíssima distância, coloca-se agora nos últimos meses deste ano letivo as temáticas da avaliação. Como é que vê os desafios que se colocam neste novo quadro de termos avaliação, em alguns casos à distância, queixas de estudantes relativamente a temas como filmagem das provas de avaliação e distâncias realizadas em casa? O grupo tomou a iniciativa de falar sobre um grupo de trabalho. O que é que nos pode avançar sobre esta investigação? Como é que olha para estes desafios da avaliação? Que respostas é que o grupo quer ver dadas? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que uma situação em março é totalmente diferente daquela que estamos a viver hoje. Hoje já estamos a viver já se assiste a alguma normalidade na vida das cidades e dos organismos. Mas, em março, é evidente que criámos logo cenários de como é que poderíamos fazer a avaliação à distância. Ou seja, que mecanismos dentro que dessem segurança e estabilidade aos estudantes.
os próprios docentes tiveram que adaptar as suas próprias fichas de unidades curriculares a um cenário que se previa muito mais negativo. Nós não tínhamos noção de quando é que regressávamos. Agora, face ao cenário atual, é evidente que há unidades curriculares que optaram por metodologias de ensino que foram efetuando a avaliação regular, a avaliação foi sendo efetuada ao longo do tempo e que agora praticamente terminará assim. Mas há aqui uma grande tendência para que a avaliação final seja presencial, desde que garantidas todas as condições de segurança das pessoas, julgo que os estudantes poderão efetuar a avaliação à distância. Caberá ao docente verificar, mediante o método de avaliação, os acordos que fez com os estudantes, avaliar melhor a situação do qual a melhor metodologia. Eu, pessoalmente, acho que se a avaliação pudesse ser efetuada de uma forma presencial, que seria uma forma de regressarem novamente ao campus. Porque é que houve necessidade, ainda complementando à questão anterior do grupo se afirmar, é que neste momento todas as instituições fizeram planos de levantamento das medidas que tinham sido tomadas, de uma forma faseada e gradual. Houve instituições que alargaram o próprio calendário académico, mas terminando sempre em fins de julho. O caso do OTAD alargou o período letivo, de forma a poder existir ainda numa parte final algumas aulas presenciais e que a avaliação o seja também, mas de forma a garantir que o próximo ano letivo ocorra com segurança e que termine tudo no final de julho. Portanto, o calendário terá que terminar em julho, o que não invalida que alguma época especial, algumas avaliações especiais possam ocorrer em setembro, porque teremos que ver que há casos de estudantes que são deslocados e que poderão não ter condições já para o fazer. Portanto, aqui o que interessa é imperar o bom senso, é a instituição garantir as condições de normalidade, mas que o docente encontre a melhor resposta para os conteúdos que ministra na sua unidade curricular. E esta é que me parece a situação. Embora, volto a dizer, que as principais queixas que tenho vindo a acolher no observatório e no inquérito que dinamizamos é que, em alguns casos, poderá ter existido algum exagero em alguns docentes na quantidade de trabalho que se deu aos estudantes. E, portanto, acho que é nesses contextos que devemos dar as respostas mais adequadas consoante as disciplinas. A sua função e missão de Presidente do Grupo já começou a dialogar com o Governo sobre reforço do orçamento para o ensino superior no próximo ano para responder a novos desafios como o reforço da ação social, o reforço de respostas que as instituições de ensino superior precisem de dar para um tempo que vai ser diferente, ou, pelo contrário, teme o risco de haver redução orçamental no próximo ano para o ensino superior por via da crise que o país vai viver? Bom, a nossa grande preocupação foi sempre mostrar ao Governo que a linha traçada pelo Governo de aumentar a qualificação dos portugueses é um objetivo que devemos manter. Se Portugal quiser dar resposta aos desafios económicos que se avizinham, devemos apostar na qualificação das pessoas. E se for a qualificação não passa apenas pela questão, não passa apenas pela ação social, passa também pela questão do alojamento. Como sabem, para o estudante deslocado, a componente do alojamento é que tem maior dimensão na fatura do custo dos estudos, não muito superior ao das propinas. E, portanto, é importante que se criassem meios de apoio aos estudantes. Esse era fundamental. Também a necessidade de criar mecanismos para apoiar aquilo que eu já tinha referido anteriormente, novos formatos em novos contextos para os futuros desempregados provenientes desta crise do Covid. E é evidente que as universidades terão custos acrescidos, como deve imaginar, para garantir, para dar segurança à comunidade académica, não só em termos de equipamentos de proteção, como em termos de higienização, existem custos acrescidos para as instituições, sabendo nós à partida que se o Governo apostar na diminuição
do orçamento com a diminuição da despesa, porque a diminuição da despesa a diminuição da receita não tem apenas a ver com a diminuição dos estudantes internacionais que já têm têm um peso bastante significativo no orçamento, na receita das instituições. Estamos a falar também que esta crise levou a uma menor interação das receitas com o tecido empresarial e, portanto, houve alguma estagnação na atividade das universidades e, portanto, como é do domínio público, o orçamento de Estado não é suficiente por si só para pagar os salários dos recursos humanos das instituições. Portanto, nós temos que recorrer a receitas próprias. Portanto, quando vai existir uma diminuição da receita própria, se existir um corte da dotação do Estado, então isto também está em causa a sustentabilidade das próprias instituições. Não passa pela cabeça que possa existir redução do orçamento. Pelo contrário, acho que deveria existir algum efeito de compensação, nomeadamente se quisermos adaptar os espaços de forma a dar o ensino presencial, que também é outra fatura e outro aspecto a ter em conta. Agora, despindo a missão e responsabilidade de Presidente do CRUP e de Reitor da UTAD, como investigador, como académico, como cientista, como cidadão, como é que olha este novo mundo que está a nascer pós-Covid? Quais são as sombras e as luzes do que antecipa para esta nova realidade, este novo normal que vamos viver? Eu diria que numa primeira fase que se comprovou que para problemas globais são necessárias soluções globais, ou seja, um problema como o Covid, uma pandemia desta dimensão, não se resolve com um país que não esteja, que não funcione em rede. O mesmo se passa nas instituições, as próprias instituições têm que criar as suas redes de conhecimento, as suas redes de formação. Portanto, por si só não se pode viver isolado. O mundo cada vez mais é global. Por outro lado, retiro aquilo que disse também numa resposta anterior. Acho que a coesão europeia, se quisermos cimentar e a ligação, a nossa posição europeia, temos que apostar no conhecimento. E, portanto, todas as regiões que ficarem afastadas do conhecimento ficam excluídas. E isso é que será, se quisermos uma Europa mais solidária, mais inclusiva, não podemos afastar as regiões do conhecimento e daí ter defendido sempre que Portugal não tem excesso de instituições de ensino superior, tem uma boa rede instalada que tem que ser bem capacitada e bem musculada. Isto é algo. Por outro lado, do ponto de vista das instituições, há 3 notas que deixaria. Primeiro, os grandes desafios passam pela globalização, de cada vez mais as instituições têm que pensar global e para problemas globais têm que existir soluções globais. Segundo, as instituições não têm a ver com a antiguidade ou com a solução com a massa crítica, as instituições têm que ser abertas. Quem se fechar em si morre, ou seja, nesta crise do Covid, quem não tivesse ferramentas tecnológicas, não tivesse avançado no conhecimento, tinha ficado para trás. E a terceira grande nota que me parece é que quem lidera as instituições, quem lidera os países, tem que ter uma postura diferente. As pessoas têm que ser envolvidas na decisão e o mundo tem que pensar de forma diferente. Ou seja, provou-se também aqui que se nós envolvemos a sociedade nas soluções que podemos encontrar, ou seja, podemos melhorar o futuro, ou seja, esta resposta positiva de Portugal só aconteceu porque todos os portugueses mudaram o comportamento, têm que mudar obrigatoriamente, têm que mudar os seus estilos de vida e também essa mudança de estilo de vida também pode levar a situações como a diminuição da pegada ecológica. E, portanto, para isso é envolver as pessoas. Repito, tudo o que se passou à volta do Brexit e dos coletes amarelos não passa de novas formas de exclusão que depois vão dar a determinados nacionalismos que de todas as formas devemos rejeitar. Devemos continuar a apostar ter uma aposta na Europa, não a Europa dos ricos do Norte e a Europa dos devedores do Sul, mas a Europa mais unida do ponto de vista do conhecimento e, portanto, apostar na mobilidade, nas redes, entre as instituições, tanto interna como a nível europeu e com o mundo, passa o futuro. A caminho do fim desta nossa conversa, vou convidá-lo para um exercício. Vamos viajar até 2025. Como é que gostava que em 2025 se descrevesse o que tinha sido a liderança do Presidente do CRUP em Portugal no tempo de Covid? Como é que gostava que fosse feita a síntese de avaliação da sua liderança do CRUP neste tempo tão desafiante?
Parece-me que agarraria na última questão que acabei de dizer, dos 3 grandes desafios da transformação da universidade. Passa por envolver as pessoas e acho que quem lidera tem que criar pontes. Acho que devemos olhar para o Conselho de Reitores como um conjunto em que as universidades encontram soluções para cada um dos problemas que se deparam, assim como estivemos na primeira linha da frente com o país no combate à pandemia, também estaremos agora na primeira linha da frente na resolução da crise económica que se avizinha. E, portanto, o mesmo papel as universidades devem ser exemplares na conduta, não só também no regresso ao ensino presencial, como no combate às alterações climáticas, como também no futuro ao problema aos grandes desafios societais que se avizinham. Quando se fala no mundo de máquinas, dos robôs que vão substituir os homens, eu penso que as relações humanas vão ser o mais importante. E, portanto, as instituições cada vez têm que ser mais multidisciplinares, mais inclusivas, porque o ser humano é fundamental e eu acredito que o mundo vai ser melhor. No futuro, se nós tivermos as humanidades sempre do lado das soluções tecnológicas, que as máquinas têm que ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e temos aqui assim redes mais inclusivas. E, portanto, para isso é necessário posturas mais amigáveis do lado da solução e não do lado da contestação e do lado da reivindicação. Eu acho que quem lidera uma instituição, seja o clube, seja uma universidade, tem que ser uma pessoa que tenha as qualidades para envolver as pessoas nas soluções, porque não há seres de forma individual que consigam mudar o mundo. Nós todos juntos, acho que se conseguirmos convencer e motivar os outros para a mudança, que acredito que no futuro das máquinas o homem vai ter um papel cada vez mais relevante. E é com esta nota positiva e de esperança que o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o professor António Fontainhas Fernandes, se despede, agradecendo-lhe muitíssimo esta sua disponibilidade. Foi uma honra para a Fórum Estudante poder contar consigo nestas grandes entrevistas. Um bom trabalho e felicidades para a sua missão. Muito obrigado.